Continuando Reborn, continuando Katekyo Hitman Reborn. Agora é o arco do futuro, certo? Mas antes dele, tem ali uns 8, acho que uns 8, 7, 8 episódios de. Enfim, daquilo, do mais do mesmo, né? De comédia, a última tentativa de comédia. Mas ali em dois episódios aparece um personagem que vai ser importante, que é aquele cara de óculos, cabelo lambido, ruivinho, né? Esqueci o nome dele. Que ele vai ser um comandante, um general, sei lá, alguma porra assim do Byakuran, né? E ele aparece ali em um desses episódios de comédia, então talvez seja interessante assistir. Eu assisti bem mais ou menos esses episódios, não tem nada demais, mesmo que ele apareça assim, não tem nada de muito relevante, fora a aparição do personagem em si, né? E aí depois começa efetivamente então esse arco do futuro. E como que ele começa? De uma maneira muito esquisita também, né? Talvez venha a ser explicado futuramente, mas é uma questão de que, bom, o Lambo, né, tá lá fazendo suas lambices, e aí a bazuca pula do cabelo dele e começa a cair em direção ao Reborn, certo? E aí o Reborn, de uma maneira esquisitíssima, tipo, fala: Ih, não consigo me mexer, essa não. E aí a bazuca lá cai em cima, a bazuca dos 10 anos cai em cima dele, explode, e, bom, o Reborn some, correto? Então o Reborn some, não aparece nenhum Reborn mais velho, o que começa a levantar suspeitas que, bom, se não apareceu nenhum Reborn mais velho e trocou de lugar com ele, né? Porque aquilo, o de 10 anos do futuro troca com o de 10 anos do passado, muito provavelmente é porque o Reborn morreu. Porque não há um Reborn no futuro, então não tem com quem trocar. E coisa mais estranha ainda é que ele não retorna após aquele tempo estipulado lá da bazuca. E, bom, aí o pessoal lá, o Tsuna, o Gokudeira e Yamamoto começam a procurar, etc e tal. Aí o Tsuna vai lá falar com o Lambo e acaba entrando na bazuca também, certo? E aí ele acorda em um caixão, né? Ele vai a 10 anos no futuro, ele acorda em um caixão. Aí ele sai do caixão e tudo mais, e tá o Gokudeira mais velho lá, em frente a esse caixão. Esse caixão, então, que era o caixão do Tsuna do futuro. Provavelmente já morto. O Gokudeira tava lá, sei lá, enterrando, rezando uma missa. Não sei o que ele tava fazendo, mas o Gokudeira estava lá no caixão. Podia ter sido exatamente aquele momento que o Tsuna foi, tipo, morto e tal, e coisa assim. E aí o Tsuna fica meio tipo, o que que tá acontecendo e tal. O Goku dele tenta explicar ali rapidamente alguma coisa e ele fala, é muito importante que vocês. Acho que ele fala, é muito importante que vocês voltem para o passado e matem esse homem aqui, para que nada disso aconteça. Porque aí tem a família lá do Byakuran, que é a Mila Fiore, né? Que ela simplesmente está caçando a família Vongola e acabando assim com todo mundo da família Vongola, aparentemente sem uma explicação, mas deve ter algum motivo, né? E aí, na hora assim que ele tá no meio da explicação, o Gokudera do passado troca com o Gokudera do futuro, e aí enfim, aparece o Gokudera que a gente conhece lá no futuro, e tem toda aquela coisa e tal, e ok. E aí, então eles vão tentar descobrir, o Gokudera do passado pega a maleta, né, que o Gokudera do futuro estava usando, aí ele vê lá o que tem uma caixa que é meio esquisita, tem uma mensagem com códigos que ele lembra que ele criou essa linguagem, mas ele não lembra exatamente os significados, então ele vai ficar tentando decifrar ela para ver se ajuda. Aí o Tsuna tá daquele jeito, que ele sempre é, né? E aí aparece então a Lau Mirt, certo? Que é aquela personagem que já apareceu antes, que parecia ser uma arcobaleno, né? Lá naquele, junto com o pai do Tsuna e tal. E agora ela está adulta, né? Está mais velha. Mas ela, pelo que eu entendi, ela não é um arcobaleno. Ela tentou ser, mas não conseguiu. Mas eu não sei exatamente como que isso funciona, então também não apareceu. Mas enfim, aí ela aparece, ela basicamente dá um couro nos dois, né? O Tsuna toma lá aquela balinha que ele ganhou do. É do orégano? Não é do orégano. Qual é que é o nome do cara mesmo? Do Basil. Do Basil, né? Aquela balinha azul dá vontade de morrer e ele luta com ela, mas a Laumir dá um cacete nele. E aí ela explica ali algumas coisas. Na verdade, ela não explica nada. Ela só fala, tipo, vocês precisam me seguir, senão se vocês ficarem aqui, vocês vão morrer. A gente precisa ir pro esconderijo. Papapá, papapá, papapá. E aí, gente?
Caralho, como o Gokudeira é chato, filho. Puta que pariu, como esse moleque é chato. Porra, toda hora a Laurmente falando, gente, não vão ficar aqui, vocês vão morrer, vamos pro esconderijo, não sei o que, me sigam, vamos lá, vocês vão morrer, depois eu explico, agora não dá tempo. E o Gokudeira fica lá, não, Décimo, não, não vamos seguir ela, Décimo, não, que essa mulher aí não sabe de nada, Décimo, aí não sei o que, não sei o que, Décimo, não, ai, quem é você pra mandar no Décimo, ai, Décimo, Décimo, Décimo. Caralho, que moleque chato que é esse Gokudeira, puta que pariu. Mas tá, em algum momento eles, né, seguem ela, enfim. Mas porra, eu juro, o Goku era chato, 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 chato. E aí eles, no meio desse processo, eles acabam encontrando o Mosca, ok? Então tem uma questão... Ah, antes disso, né, a Laumir então introduz a nós esse novo sistema de poder que são as caixas, né? Eu particularmente acho elas muito legais, acho que é uma maneira muito criativa de você criar um sistema de poder ou criar um poder novo, né, que é justamente a utilização dessas caixas. Eu acho legal o conceito da caixa ali, né, dessa coisa que está enclausurada ali, você libera com seu poderzinho depois e tem várias caixinhas, eu achei legal isso, certo? Eu acho maneiro, eu acho da hora. E aí a gente entende também que com as caixas tem o poder dos anéis também, né? Então, que eles soltam um foguinho e depois a gente vai entender um pouco melhor sobre isso quando o Yamamoto adulto aparecer. E aí, bom, basicamente eles estão fugindo desse pessoal, né, da família, e aí tem um gola mosca lá super avançado caçando eles. Ele, tipo, ele meio que consegue sentir ali a energia dos anéis, né, tipo, meio que com uma visão térmica, né, só que para os anéis, lá ele. Mas aí, então, o Tsuna tá com o anel, né, do céu lá, meio que lacrado lá, tipo, e o Gokudera também, só que aí tem o anel do Lancia, que entregou pra ele de presente, né? E aí o Mosca localiza esse anel. E aí nesse exato momento o Yamamoto do futuro aparece, dá uma espadada nele, né? Não sei o que do esqualo, lá o golpe do esqualo, dá uma espadada no Mosca, aí o Mosca fica lá meio enferrujado, paradão por um tempo, e eles fogem e eles aproveitam e chegam no esconderijo. No meio disso tudo, a Laura Mitch comenta que os arcobaleiros morreram, inclusive o Reborn. Aí o pessoal fica, tipo, todo tenso e tal. E o Tsuna, tipo, o Goku dele é chato, né? Mas o Tsuna também fica naquela coisa, tipo, não, a gente precisa voltar pro passado, não, não, eu não sou da família Vongla, não, não quero ser o chefe, não, não, não. Sabe, fica essa repetição. Fica chato pra caralho, que parece um pouco aquela coisa de... Aquele tipo de pessoa que só tem uma, sei lá, gosta de uma coisa e faz disso a sua personalidade inteira, né? Então, tipo, o Gokudeira é isso, o Gokudeira é esse chatão, que é o braço direito do décimo, e é isso a personalidade dele. O Tsuna também, o Tsuna é um bunda mole, ele é um medroso, e é isso a personalidade dele, sabe? Não foge nada disso, desse sentido. Por mais que a gente já tenha tido aí 70 e tantos episódios, tipo, eles continuam a mesma coisa, sabe? Tipo, é meio foda de acompanhar isso. Mas enfim. Aí eles chegam lá no esconderijo junto com o Yamamoto. Lá está o Reborn, né, com uma roupinha esquisitíssima. E aí ele começa a explicar um pouco a situação. Então, de tipo, tem essa família, né, do Byakuran, a família Millefiori. Ela tá simplesmente acabando com os Vongola, a família Vongola. E a gente precisa então que você, Tsuna, encontre os guardiões, né? Os guardiões dos anéis Vongola, para que a gente possa sobreviver e lutar contra esses caras e sei lá, fazer pro caralho, né? Fazer qualquer coisa. Então a gente precisa achar esse povo. Porque é isso, a família tá indo não só atrás do Vongola, mas de qualquer um que tenha ligação com eles. Incluindo aquelas pessoas, né? Mãe, pai, Kyoko, Haru, e Pin e sei lá mais quem, né? E aí, bom, eles partem então para ir atrás dos caras, e no meio disso, para atrás do Guardião, né, o Gokudeira, Yamamoto do futuro e o Tsuna. E aí, no meio disso, eles encontram então a Ipin e o Lambo do futuro, meio que escoltando a Haru e a Kyoko para essa base secreta, e atrás deles tem dois inimigos ali, os Black Spell da família Millefiori. Dois personagens muito bestas também quando aparecem. E aí começa ali umas lutinhas e tal, a Kyoko meio que desaparece em uma explosão, e o Tsuna vai atrás dela, e o Yamamoto vai enfrentar um molequinho que tem uma foice assim, que fica
arremessando uns poderzinhos pela foice, que tá voando, que tem as caixas também, etc e tal. E aí o Tsuna vai atrás da Kyoko e o outro cara lá vai atrás da Kyoko e do Tsuna também. Aí o Yamamoto ali, ele começa a usar os poderes e tal, né? Tipo, é isso, ele põe a chama ali da vontade de morrer num anel para liberar a caixinha e os seus poderes e tal. E aí ele dá uma breve explicação pro Gokudeira de como fazer isso, né? O Gokudeira fica, nossa, é a chama da vontade de morrer. E eu praticamente não gosto disso, porque aí começa a banalizar, né, o poder. Então, tipo, a chama da vontade de morrer tinha um significado antes, quando ela aparecia, né? Daquela questão de ser do Tsuna, de dizer respeito aos arrependimentos do Tsuna, né? E esses arrependimentos se terem vida. E agora é só, tipo, qualquer um consegue usar, qualquer um. Aí o Yamamoto fala pro Gokudeira, tipo, é uma questão de força de vontade, né? De você ter uma energia que flui pelo corpo, é uma questão de força de vontade, de você concentrar seu poder, né, na liberação dessa chama bem nesse ponto. É uma questão disso, daquilo, biriri, bororó. Então acaba banalizando essa questão dessa chama que surgiu anteriormente, né? E aí, no meio disso tudo, tem uma parte muito engraçada, que é quando o Yamamoto tá ali pra, né, descer o cacete no cara, e ele simplesmente troca o Yamamoto do futuro com o Yamamoto do passado. E aí chega ele lá com um taco de beisebol, assim, tipo, porra, o que que tá acontecendo? E é engraçado essa parte. Não só ele, como a Haru, a Kyoko, o Lambo e também o Aipin são trocados do futuro pelo passado, né? E aí, bom, e aí basicamente o Gokudera, então, com o que o Yamamoto do futuro falou, ele consegue liberar a chama, e ele pega aquela caixinha que estava na maleta que o Gokudera do futuro deixou, aí ele libera um poderzinho lá, que realmente é muito bacana, é muito legal o design, né, uma caveira e tal, e aí é meio esquisito que ele meio que consegue já usar, e eu não sei explicar que porra que é, tipo, eu tenho estojo aqui, vou usar de exemplo. Mas é tipo um negócio que tipo, fica no pulso dele assim, e ele usa meio tipo pra lançar raio, chama, não sei exatamente o que que é, mas aí ele precisa de munição e ele usa as dinamites dele como munição. E aí ele consegue então derrotar o cara lá com esse poder, o cara da foice, e fica tudo bem. Enquanto isso, o Tsuna vai enfrentar o outro maluco lá, né? É, Kyoko tá fugindo e tal, e o Tsuna, enfim, toma bala lá. Que coisa, né? O Tsuna toma bala. Carnaval agora, não tomem bala, gente. Tome muito cuidado aí com essas coisas. Ou tomem também, mas façam isso com, né? Com alguma medida de segurança. Não façam isso sozinho, desconhecidos, enfim. Mas essa coisa, né? Aí o Tsuna toma bala lá, né? Dá vontade de morrer, ele libera as chamas, etc e tal. A gente vê que no anel que tá no pescoço dele começa a liberar aquelas chamas também. E ele consegue enfrentar o cara, e ele usa lá todas as coisas que ele usou contra os Anzos, né? O, o melhorado lá, o ponto zero cai, ele usa o gelinho, e ele consegue derrotar o cara, dando um socão, descendo a porrada nele. É legal, é show. E aí, então, eles voltam para voltam em segurança, né? Para o esconderijo. E aí tem duas coisas que eu queria comentar. Que é no episódio 77, né? Reborn já faz muito isso, mas nesse episódio específico, no episódio 77, tem a abertura, e a abertura normalmente é 1 minuto e 30, né? Abertura e encerramento, 1 minuto e 30. E aí os primeiros 5 minutos do episódio, os primeiros 5 minutos do episódio é recapitulação das últimas coisas que aconteceram, dos episódios anteriores. Os primeiros 5 minutos do episódio. E aí depois, o encerramento aparece muito antes do final, né? Então acontece o encerramento e ainda tem 3 minutos restantes de episódio. E o que que aparece nesses 3 minutos de episódio? Aparece o Reborn, trazendo tipo, os personagens novos que apareceram e recapitulando quem são esses novos personagens que apareceram na história. Ou seja, são 5 minutos de recapitulação, 3 minutos de recapitulação de personagem, 1 minuto e meio de abertura, 1 minuto e meio de encerramento, totalizando então 3 minutos, né, de abertura e encerramento, que aí fazem 11 minutos de nada em um episódio que é de 23. Ou seja, praticamente metade do episódio não acontece nada de importante para a história, porque é só isso, é recapitulação, abertura, recapitulação e encerramento. Achei isso loucura, achei isso maluquice, eu nunca vi, tipo, tanto tempo em um episódio que é curto pra nada, né? Enfim.
Mas aí chegam lá no esconderijo, eles têm que então contar pra Haru, pra Kyoko, pra todo mundo o que tá acontecendo. E eles têm que ser treinados pela Laumeirt, como é que vai ser, como que pode ser usado, né? Justamente a chama, as caixas e tudo mais. E aí é muito foda que a Kyoko e a Haru aparecem e o Reborn fala pra elas que, tipo, a missão de vocês aqui, né? Vocês vão ajudar a gente cuidando dos bebês, que é o Lambo e a Ipin, e cozinhando. Porra, podia ter, podia ter alguma coisa mais interessante, né? Acho que é foda a Kyoko e a Haru aparecerem na história e agora poderem ganhar qualquer coisa, não é nem um protagonismo, mas algum sentido, algum motivo, além de ser só aquela bomba de personagem que elas são, que a Haru é aquela meio bobinha que fala inglês, e a Kyoko é meio bobinha, bonitinha, e agora não, elas vão cozinhar e cuidar dos bebês. Tipo, caralho, foda. E achei, véi, é isso, assim, que eu tenho pra dizer dessas porra, desses episódios. Não continuou muito bom, não. Mas, sim, a abertura. É, muito eu falei, né, que a abertura as aberturas desse arco do futuro são muito boas. E agora já começa, essa abertura é boa pra caralho. Acho que é 88, né, o nome dela. A abertura seguinte, não sei qual que é, mas tem uma dessas que é uma das minhas favoritas também. E todas elas são foda pra caralho. E essas aberturas são pica. Eu fico pelo menos feliz de estar vendo os episódios e justamente ter que escutar essas aberturas no início. São fodas. Mas de resto, né, esse arco continua mais do mesmo, assim, acho que tem ali uma ambientação, uma tonalidade diferente, né? Acho que começa a se tornar algo mais sério, já não tem tanto uso da, das trilhas sonoras como tinha nos episódios anteriores. A gente tem ali alguns momentos de silêncio, alguns momentos de diálogo, que eu acho mais interessante, acho que constrói bem para essa ambientação das coisas, tipo, nossa, agora tá ficando sério, sabe? Tem gente que pode morrer. Apesar que eu duvido que alguém vá morrer, né? Mas, no mais, assim, é isso. Os personagens continuam sendo aquela coisa fraquíssima, chatíssima, do jeito que o Kudera é, do jeito que a Yamamoto é, do jeito que o Tsuna é. Então, no geral, continua meio ruinzinho, né? Acho que talvez a personagem mais interessante nisso tudo seja a Lau Mirt. Ela é um pouco mais interessante, parece ter um pouco mais ali de nuances. Mas de resto, não sei muito bem o que esperar desse arco, né? A gente tem ali alguns momentos que apresentam os Black Spell, os White Spell lá da família Millefiori, aparece o Byakuran, que tem um design de personagem muito legal. E é isso, a gente vai ver o que vai acontecer nessa próxima caça aí ao restante dos Guardiões, né? E encontrar esse pessoal do futuro, né? O Hibari do futuro, o Chrome do futuro, o Yohei do futuro, etc e tal. Mas só tá meio ruinzinho. Não me surpreenderia se eu desistisse de assistir Reborn, apesar que acho que eu vou continuar assistindo bem aos pouquinhos, mas é isso. Gente, Reborn é ruim. Assistam em sua conta e risco, mas é ruim. Certo? Você pode gostar, não tem nenhum problema. Eu gostei e adorava quando era criança. Hoje em dia eu acho uma bosta. Então, é isso, mas eu vou continuar vendo.